Mateus 6, 9 a 15. Sempre houve bons e maus pais, sempre houve bons e maus filhos. Até ouso dizer que a maioria são modelos errados. São pessoas que não são bons pais. A maioria não são bons filhos. Porque todos nós somos pecadores. Por isso ninguém é perfeito nessa relação. Então, se eu pegar qualquer pai da Bíblia, qualquer filho da Bíblia, eu vou trazer pontos virtuosos, pontos positivos, mas eu também vou encontrar pontos negativos. Então eu resolvi mostrar a relação do pai e do filho com aqueles que são modelos excepcionais, modelos realmente exemplares, que é o nosso Deus Pai e o Deus Filho, Deus e Jesus Cristo. E eu vejo nitidamente na oração do Pai Nosso esta situação. E lembrando, inclusive, que Deus é o nosso Pai, aqui a gente vai extrair lições, princípios, que vão mostrar como devemos, como filhos de Deus, tratar o Senhor. Mas quanto a isso, é bom entender o seguinte: você não escolheu o seu pai, né? Isso que usando quando a gente é adolescente, normalmente a gente diz: eu não pedi para nascer, né? Porque eu fui nascer justamente de vocês, né? Não sei quantos já disseram isso, mas nós precisamos dizer que nós não escolhemos pais e mães, verdade. Mas a gente pode escolher se a gente quer ter Deus como pai ou não. Você pode ter Deus como pai ou pode não tê-lo. E a Bíblia mostra isso de maneira bem clara. Quando a gente lê João capítulo 1, diz o seguinte no verso 12: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filho de Deus não é qualquer um, não é todo mundo é filho de Deus, não. Todo mundo é criatura de Deus. Mas filho de Deus, segundo nós vemos na palavra, são aqueles que creem no nome dele, aqueles que seguem o Senhor, aquele que verdadeiramente se torna filho. Ou seja, para ter Deus como pai, precisa se fazer de filho, precisa ser seu seguidor. Inclusive, nós vemos também em João, só que no capítulo 8, verso 42, o próprio Jesus dizendo o seguinte: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, o Senhor Deus Pai mandou Jesus. Então ele está dizendo: se vocês têm Deus como Pai, vocês têm que amar a mim. Jesus Cristo tem que ser amado por aqueles que se dizem filhos de Deus. Por quê? Porque foi Deus, o Pai, que mandou o Filho. E ainda no mesmo capítulo 8 de João, verso 47, nós lemos: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, aquele que não é de Deus, aquele que não é filho de Deus, não dá ouvido à palavra de Deus. Isso é muito mais do que dizer: não, eu creio em Deus. É crer e seguir, é crer e dar ouvidos. E aí você observa também que lá no capítulo 14 também de João, o verso 15 diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a partir daí, você já sabe se você é filho de Deus ou não é, ou só é só criatura. Você é só criatura quando você só vem à igreja para cumprir uma responsabilidade. Mas se você não praticar aquilo que o Senhor te ensina aqui na igreja, se você não tiver um compromisso com Ele realmente, se você não entregar sua vida ao Seu Jesus, você não passa de criatura de Deus. Porque para ser filho de Deus, você tem que aceitá-lo, você tem que recebê-lo, você tem que converter-se a Ele, você tem que amá-lo e demonstrar seu amor através da prática. Então, esta é a condição para ser filho de Deus. Então, depois que se torna filho de Deus, e eu espero que todos aqui o sejam, e aqueles que não forem, que possam, nesta noite, aproveitar a oportunidade de entregar sua vida, seu coração ao Senhor, e passar, a partir de hoje, a ter uma vida convertida, uma vida realmente como o Senhor quer que você, como filho de Deus, o siga, né? Então, a gente daí extrai alguns princípios
da relação entre pai e filho, mas também estou dizendo pai eterno e filho terreno. O primeiro princípio que eu quero trazer é o princípio da coletividade. Esse princípio da coletividade está aqui na oração do Pai Nosso. Jesus estava ensinando a orar e aí disse, logo no começo, Pai Nosso. Então, quando diz Pai Nosso, que está nos céus, mas ele está dizendo que ele, Deus Pai, não é Pai somente dele. Pai não é só meu. Deus Pai não é só meu. Também não é só seu. Ele é nosso. Ele é Pai de todos os que se entregaram a Ele. Então há uma coletividade porque nós estamos falando de família. Então, lá em 1 João, capítulo 3, verso 1, nós lemos o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Quando ele diz assim, vede que grande amor nos tem concedido, não é um concedido a um ao outro, ele está falando à igreja. Então foi concedido ao povo dele ser filho de Deus, ser chamado filho de Deus. Isso é uma honra, porque significa que a gente tem um pai. A gente tem um pai todo-poderoso. Tem aquelas pessoas que se orgulham por ter um pai poderoso aqui na terra, o pai rico. Nós temos o pai mais rico de todos. A gente tem um pai que é criador do mundo, que é onipresente, onisciente, onipotente, que pode fazer muito mais do que qualquer bilionário aqui na terra. Os bilionários aqui podem dar carro, podem dar luxo, podem dar casa, podem dar tudo, mas não pode dar salvação. Ele não pode dar a eternidade. O nosso Pai pode, mas Ele não dá a eternidade só para mim. Ele dá a eternidade para todos os filhos. Então, nós temos irmãos. Nós somos irmãos. Somos família. E como família precisamos ajudar uns aos outros. Precisamos querer bem uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. Esta é a forma que nós devemos agir. E não apenas na questão de ter um irmão para a gente amar e tal, mas só que a gente precisa saber que no princípio da coletividade também há a questão da disciplina, Quando o filho erra, ele tem que ser disciplinado. Ouviram, pais? Quando o filho erra, ele não tem que ser afagado, não tem que ser não tem que achar bonito quando ele fala palavrões ou coisa desse tipo. Ele tem que ser disciplinado, porque assim Deus nos ensina, assim Ele faz. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 7 e 8 diz: é para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos. Então, como filho Ele trata, então o filho tem que ser disciplinado quando erra. Aí, continuando o texto, diz: pois que filho há que o pai não corrige? Já viram algum filho que o pai não corrige? Isso existe? Vocês pensam, sabe? Não precisa dizer aqui não. Mas o fato é que Deus é o pai que corrige o filho. É o pai que ama tanto que corrige. Eu disciplino a todos quanto amo. O que está escrito lá em Apocalipse 3,19. E aí diz: mas se estáis em correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois filhos bastardos e não filhos. Então a disciplina é para filho. Por mais errado que seja o filho, se for filho, ele tem que ser disciplinado, porque na disciplina era certo. Assim, queridos, eu quero dizer que como o pai, ele ama a todos os filhos, disciplina também todos os filhos de igual. Assim como Deus faz conosco, nós temos que ter esse mesmo cuidado de fazer com os outros. Por quê? Porque no pai terrestre, digamos aqui, no pai aqui da terra, talvez você não tenha essa questão, a honra de, como a Ju só ter um pai. Nós vemos que há outras pessoas que têm uma mãe que é pai ao mesmo tempo. Temos alguns casos assim, mas o fato é que tem gente que tem mais filhos, mais de um filho, e aí tem que amar a todos, porque, como diz aqui, Pai Nosso. Então, Renato, você tem um bocado de filho agora, E cuide de todos eles.
Então todos eles têm que ser cuidados igual. Todos eles têm que ser disciplinados igualmente quando necessário. Veja nos casos da Bíblia, quantos heróis da fé tiveram suas vidas realmente modificadas e dificultadas porque amava mais um do que o outro. Aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, em relação a José, e aconteceu com muitos outros nos nossos dias, e sempre vai acontecer. Então evite isso. Saiba que você tem irmãos que devem ser amados pelo seu pai. E lembre-se, você que é pai, que você tem filhos que devem ser amados igualmente. Então, além do princípio da coletividade, vemos em segundo lugar o princípio da respeitabilidade. A gente já falou da coletividade, Pai Nosso, mas também vemos a respeitabilidade. Porque onde é que a gente vê a respeitabilidade? Porque diz que o Pai Nosso está no céu. E diz que santificado seja o teu nome. Ter cuidado até com o nome de Deus, o nosso Pai. Então, repare que na oração Jesus coloca o Pai na mais alta estima, pois Ele está no céu, e o nome dele não pode ser profanado, não pode ser blasfemado, não pode ser caçoado, não pode ser vituperado, não pode ser blasfemado. O nome dele é santo. Ele é santo, santo, santo. Assim, precisamos respeitar o nosso Deus, porque Deus, o Pai, ele tem que ser amado, mas com temor. É o que Paulo escreveu lá em Filipenses 2,12. Está escrito: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e com tremor. Não é porque o seu pai, ele é amoroso contigo, que ele não mereça o respeito. Você tem que respeitar, você tem que saber que é autoridade, você tem que saber que Deus, ele é santo. Mas também queremos observar outro versículo ainda nessa linha, que está em Apocalipse 15, verso 4, quando está escrito: quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Olha que texto lindo e que texto desafiador. Ele pergunta: quem não temerá e não glorificará o teu nome? E aí você se pergunta: você está temendo ao Senhor? Você está glorificando o nome do Senhor? Cuidado, porque o não glorificar, o não temer trará consequências, e o temer e glorificar também trará boas consequências. Observe que ele diz: tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti. As nações não estão indo até o Senhor. As nações não estão glorificando ao Senhor. As nações estão fugindo do Senhor. As nações estão dando distância do ideal de Deus. Cuidado para não seguir essas nações. Mas sabe que essas nações um dia vão ter que se curvar diante do Senhor. Mas será tarde demais. Enquanto a vida, a chance de conversão, a chance de glorificação. Então você tem que ter cuidado e saber que Deus é o teu Senhor. Ele te ama, Ele é teu Pai, mas Ele exige respeito. Exige que você tenha cuidado com o nome dEle. E assim, não apenas cuidado com o nome dEle, mas fazendo a vontade dEle. O quinto mandamento, nós sabemos que a Êxodo, capítulo 20, mostra os 10 mandamentos. O quinto mandamento está no versículo 12, Êxodo 20, verso 12, diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honrar pai e mãe é um mandamento do Senhor. Você respeita a Deus, tem reverência a Deus, então obedeça a Ele. Ele diz: honre seu pai aqui na terra, honre a sua mãe aqui na terra, para que os seus dias sejam longos. Até porque na própria lei mosaica dizia que se o filho fosse rebelde, quanto mais beberrão e respondesse, deveria ser levado para fora do arraial e ser apedrejado até a morte pelo sacerdote.
Então não teria vida prolongada. E o Senhor quer que justamente nós venhamos a respeitar os nossos pais. E fazendo isso, eu quero dizer a você que é pai, exija ser respeitado. Exija o respeito. Ainda que você ame o seu filho e trate com bastante igualdade, mas saiba que você não é igual. Não fique mendigando ser amigo do seu filho. Não tem aquela questão? Muitas vezes a gente é assim. Eu sou amigo do filho. Não, nada disso. A gente não é amigo do filho. A gente é pai. Amigo do filho, quando o seu filho estiver apuro, ele corre e deixa o seu filho sozinho. Quando o seu filho brigar com o seu amiguinho vai falar mal dele e tudo mais. Mas o pai não faz isso. O pai tem o filho, mesmo quando ele pisa na bola. O pai, agora, por ser pai, ele pode disciplinar. Mas ele não pode, nunca deverá abandonar o seu filho. Em qualquer das situações. Então vamos aprender com Deus, porque é assim que Deus faz com a gente. Assim que Ele nos ensina, sendo Ele um pai. Ele nos ensina e somos o modelo dele. Então vamos obedecer, vamos respeitar o nosso pai, pondo-o em alta estima, cuidando dele quando o jogo virar, né? Porque tem uma hora que o jogo vira. Ele fica velho e é a gente que cuida, né? A gente que era cuidado a vida toda, agora passa a cuidar. Então, nós precisamos assim fazer. E agora tem outro princípio. A gente já falou do princípio da coletividade, tem o princípio da respeitabilidade, mas também tem o princípio da autoridade. A oração do Pai Nosso mostra o princípio da autoridade. Está no verso 10, onde diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que princípio interessante. A gente usa Deus, como dizer, se Deus existe, então que Ele me abençoe, que Ele faça, que eu consiga isso que eu estou querendo. Está errado. O rei é Ele. Ele é o Pai, é Ele que manda. Somos nós que temos que obedecer. Por isso que o próprio Pai Nosso, a própria oração do Pai Nosso está dizendo isso. Venha o teu reino, que o Senhor seja o meu rei. Então, aquilo que o rei mandar, eu farei. E a vontade dele eu cumprirei, porque meu Pai é soberano. Então, como é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente aprenda com o seu Filho Jesus. A gente aprenda as palavras de Jesus que diz que é para a gente amar. As palavras de Jesus que diz que é para a gente perdoar. As palavras do Senhor Jesus que é para a gente ajudar. As palavras do Senhor Jesus e as práticas do Senhor Jesus. A gente aprende, por exemplo, como Jesus foi. Porque diz lá em Filipenses 2 que Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele foi obediente ao Pai. Temos que ser obedientes ao Pai. A Bíblia também fala que não fazer a vontade de Deus é insensatez. Insensatez é uma palavra que se equivale à loucura. E a gente observa isso em Efésios capítulo 5, verso 17, que diz: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ou seja, para você não se tornar insensato, você tem que procurar compreender a vontade do Senhor. Está lá em Efésios capítulo 5, verso 17. Também a Bíblia fala que a vontade do Senhor tem que ser feita de coração. E nós lemos isso também em Efésios capítulo 6, verso 6, que diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então precisamos fazer a vontade de Deus de coração. E depois temos observado que a gente não consegue fazer 100% da vontade de Deus. Então, no Salmo 143, verso 10, diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, eu não sei fazer porque eu sou pecador, então eu oro. Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Preciso saber a tua vontade, preciso compreender a tua vontade, eu preciso aprender a cumprir a tua vontade. E uma das vontades de Deus para conosco é que a gente obedeça aos pais, por uma questão de justiça
e uma questão de gratidão. Entendeu? A vontade de Deus é essa. Observe que lá em Efésios capítulo 6, verso 1, a gente lê: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Obedecer ao pai é justo. É uma questão de justiça. Os pais trouxeram você ao mundo, cuidaram de você. Agora, quando você consegue andar sozinho, porque não vai mais no braço, agora que você consegue trabalhar, porque até então estava sendo alimentado em casa, né? Agora que você consegue tudo, aí vai desprezar seu pai? Não, agora você vai ser justo e agora vai cuidar do seu pai. E não apenas por questão de justiça. Em Colossenses, no capítulo 3, verso 20, nós lemos: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, é uma questão de justiça, mas também é uma questão de gratidão. Obrigado, meu pai, por tudo que o Senhor fez. Por isso eu vou cuidar do Senhor, vou obedecer ao Senhor. Entendeu? Então, esses são princípios que a gente vê na oração dominical, né? Princípio da coletividade, princípio da respeitabilidade, princípio da autoridade e, pasme-se, tem um quarto ponto. Pasme-se. Tem outro princípio, que é o princípio da sustentabilidade. Quando a gente lê a palavra, quando a gente ouve hoje em dia sustentabilidade, a gente relaciona meio ambiente. Mas antes de ser isso, era a questão de sustentação mesmo. E os pais é que sustentam seus filhos. Então é preciso que a gente observe que há 3 pedidos na oração do Pai Nosso. Então a gente vê a glorificação a Deus, a gente vê o reino de Deus, que é pedido, venha o teu reino, mas depois quando vem pedir, são 3 pedidos, eu posso dizer 3 pedidos com P, né? Que é pedido de provisão, de perdão e de proteção. Provisão, perdão e proteção. A gente pode ver isso quando a oração diz o seguinte, versos 11 até 13: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, quando diz o pão nosso cada dia dá-nos hoje, já é a questão da provisão. Quer dizer, veja só, pão nosso. Se é pão nosso, não é pão dos outros. Então não é pão roubado. Tá? É pão que foi conquistado com o trabalho, foi um pão honesto. Então é o pão que me sustenta, não é um pão injusto. É este tipo de pão que eu oro para o Senhor. Não oro para que o Senhor me ajude a abrir um negócio ilegal. Não oro para que o Senhor me ajude a fazer algo desonesto. Não, eu quero o pão nosso. O pão que eu conquistei com o meu trabalho. E aí ele diz, pão nosso de cada dia. Ou seja, o suficiente. Não precisa, se vier tudo bem, mas não precisa ser demais. Eu já vou agradecer, já vou me satisfazer com o pão de hoje. Porque eu sei que amanhã me dará também, porque a oração é de hoje. Então, é uma questão de confiança, de acreditar na suficiência, na sustentação do Senhor. Isso que a gente tem que pedir. Isso a gente tem que pedir a Deus, que é todo-poderoso. Então, esta é a questão do pedido pela provisão. Mas também tem outro pedido, que é o pedido pelo perdão. Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando ele usa essa questão do perdão, quando ele fala sobre perdão, ele usa uma palavra do comércio. Uma palavra que é dívida, perdoa as nossas dívidas. Sabe que ele está falando de dinheiro? Não, a gente não deve só dinheiro. A gente deve outras coisas. A gente deve amor. Quando a gente vem ao altar para nos batizar, a gente começa a prometer que a gente vem para a igreja, que a gente vai orar, que a gente vai ler a Bíblia, que a gente vai levar os filhos. Isso a gente passa a dever ao Senhor. Quando a gente se casa, a gente começa a prometer que a gente vai amar, vai respeitar, vai cuidar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Isso tudo a gente passa a dever. Quando a gente batiza um menino, um filho, uma filha, a gente promete que vai cuidar. A gente promete que vai ensinar a criança o caminho que deve andar. A gente promete que vai ler a Bíblia, que vai levar a criança para a igreja. E
Isso são dívidas que a gente tem, mas muitas vezes não consegue cumprir. Quando a gente não consegue cumprir essas dívidas, e quantas dívidas a gente tem nesse segmento? Então a gente precisa pedir perdão. E quando a gente pede perdão, a gente vai pedir perdão, mas só vai ser perdoado se a gente perdoar. Quando nós voltamos os nossos olhos para os versos 14 e 15, nós lemos que se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você está pedindo perdão pelos pecados que você cometeu, aí eu pergunto, você já perdoou o seu pai quando ele errou? Você já perdoou o seu filho quando ele errou? Você já perdoou o seu cônjuge quando ele errou? Porque para você ser perdoado, você precisa praticar o perdão. Então é necessário que a gente venha entender isso, que essas dívidas também são sinônimos de ofensa. Tanto é que ele fala exatamente essa outra palavra, né? Que perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E depois ele fala em ofensa no verso 14. Então, perdoem-nos as ofensas um do outro. Por fim, depois da pedir provisão, pedir perdão, aí a gente pede a proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. As tentações são várias. A gente tem tentação à prostituição, tentação ao adultério, tentação à desonestidade, tentação à violência. A gente também tem a tentação de não cuidar dos nossos filhos direito. A gente tem a tentação de não buscarmos o nosso Pai Celeste direito. Nós temos a tentação de esquecer que somos pais, chegar tão cansado que não tem como brincar com os filhos, chegar tão aborrecido que não tem como conversar com os filhos, que não tem mais paciência um com o outro. Isso é uma tentação que o Senhor pode nos livrar. Então, que a tua oração haja essa questão de orar para que Deus não deixe com que você caia em tentação, mas livra-nos do mal. E às vezes Ele tem que nos livrar do mal, mas livrar do mal é você vigiar e orar para que não entreis em tentação, como diz Mateus 26, verso 41. Então, resumindo, nós vimos que os princípios da relação entre pai e filho na oração do Pai Nosso são esses 4: princípio da coletividade, princípio da respeitabilidade, princípio da autoridade, princípio da sustentabilidade. E aí, para concluir, eu estava procurando algo para fechar e encontrei uma poesia que eu fiz em 2013, coloquei num dos boletins, né, que foi quando eu refleti sobre o que é ser pai, né, e eu espero que vocês ouçam com atenção e que seja edificante para você. O que é ser pai? Você já refletiu sobre isso, que é ser pai? E para concluir, eu vou dizer o que é ser pai na minha concepção. Eu que sou filho de Deus, sou filho do meu pai, que graças a Deus está conosco ainda, e sou pai das minhas filhas. E aí eu percebi que ser pai é procurar ser amigo, ser o espelho e o mestre do seu filho. Ser pai é ter duplo sentimento no coração, a alegria de ter filho e ter o Pai Eterno em plena comunhão. Ser pai é passar muito tempo trabalhando para sustentar o lar e saber que tem os filhos em casa esperando para com eles brincar. Ser pai é também se preocupar com o futuro e questionar: o que faz hoje o meu filho? Aonde o levará? Ser pai é orientar os filhos da melhor forma possível e não desistir, mesmo que não seja por eles entendido. Ser pai é conduzir os filhos pelo caminho certo, até eles andarem sozinhos e saberem escolher o caminho direito. Ser pai é errar, porque não há perfeitos, mas deve mudar de atitude e humildemente fazer o que é correto. Ser pai é orar pelo seu herdeiro e deixar seu legado de amor e de respeito. Ser pai é cuidar bem e amar a mãe do seu filho,
pois sem ela não teria o seu filhote querido. Ser pai é sempre o seu filho defender, mas também o repreender quando ele merecer. Eu sou pai com toda a imperfeição que me é peculiar, mas acalento no coração a vontade de melhorar. Já chorei e sorri como pai que sou, mas também agradeci a Deus que me ajudou e que continue me ajudando. Esta é a minha oração, para que quando eu for para o Pai, eu tenha feito a minha missão. Você que é pai, faça a sua parte e não deixe de imitar o Pai de toda a eternidade. Você que tem pai, seja um filho bom, para agradar o Pai Nosso que está nos céus, pois assim manda o Criador. Que Deus a todos abençoe. Amém.